Sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos episódios de feedback do Café Ciência e Fé. Hoje sou o Gonçalo Andrade, estou aqui com o Bernardo Mota, como costume. Olá, Bernardo. Olá, tudo bem? Olá, quem nos ouve. Tudo bem. Portanto, Bernardo, estamos outra vez nestes nossos episódios de feedback em que passamos aqui uma vista de olhos nos comentários que nos vão enviando, tanto comentários, para o YouTube, e-mails, como para o e-mail, como para outras plataformas, não é? Às vezes amigos em conversas pessoais, não é? Sim, também sim. Temos essa situação. Portanto, recolhemos aqui uma série de comentários e achamos que provavelmente é a maneira mais produtiva de responder a estes comentários é fazer um episódio para que os nossos ouvintes possam beneficiar todos da resposta. Acaba por ser Bem, uma coisa mais... beneficiando da pergunta. Se for beneficiar da resposta, vamos ver. Não é? Exato. Da pergunta beneficiam. Exato. Pelo menos, exato. Fazemos aqui o não é para possível, não é? Mas exatamente. Exato. Portanto, é assim, se calhar íamos começar aqui por comentários que temos recebido no YouTube e antes de irmos a algum em particular, não é? Queríamos aqui agradecer a todos os que têm deixado comentários e nos têm deixado o feedback extraordinário, não é? Principalmente, houve aqui um vídeo em particular que foi aquele em que nós agradecemos a menção na Gazeta do Povo, em que houve várias pessoas que nos deram os parabéns. Agradecemos muito obrigado. imenso. Agradecemos imenso a todos os que nos deram estas felicitações. Pá, é sempre uma alegria, não é? Vermos que há pessoas que gostam deste nosso trabalho. Claro que sim. E pronto, além desse agradecimento, queríamos passar aqui um bocadinho mais para outros comentários que temos aqui e que achamos que pode ser útil. Portanto, temos aqui um comentário do Ivo, um dos nossos amigos aqui do podcast. Pá, olá, Ivo. Olá, Ivo, tudo bem? E ele pôs-nos aqui um comentário que acho que é uma questão bastante interessante, que tem a ver com o nosso episódio sobre o milagre de Fátima, em que nós dizemos, pronto, no fundo nós concluímos com a tese de que é possível que o milagre do Sol tenha sido fisicamente um milagre, não é? Portanto, que não haja uma explicação natural para aquilo que lá aconteceu, e existe uma possibilidade de haver uma explicação puramente natural, não é? Embora seja uma coisa super improvável e completamente imprevisível, não é? Portanto, existem estas duas hipóteses que ficam mais ou menos em aberto e que é possível discutir se é uma ou outra, não é? Mas depois há a questão da previsão, e nós dizemos, e é o que tu pões no teu livro, Bernardo, também, não é? É que este facto de este evento extraordinário ter sido previsto, o local, a data e a hora, a data e a hora, com 3 meses de antecedência por 3 crianças analfabetas, não é? Isto aqui no fundo é o que dá a chancela da aprovação divina, digamos assim, não é? Portanto, é aquilo que é impossível arranjar uma explicação natural para o facto de isto ter acontecido e que dá esta chancela de credibilidade aqui ao milagre de Fátima. Mas aqui o nosso amigo, o Ivel, ele, em relação a este episódio que nós tínhamos, ele diz aqui uma coisa interessante em referência a este filme que surgiu aqui há uns anos, que é o Interstellar, não é? Ele, no fundo, propõe a ideia de que pode existir a possibilidade de ter sido a própria raça humana evoluída daqui a uns milhões de anos a mandar uma mensagem para trás no tempo e a possibilitar à Lúcia fazer esta previsão. Tu estavas aqui a dizer umas coisas engraçadas quando estavas a falar sobre isto, Bernardo. Não sei se queres comentar aqui um bocadinho esta ideia com aquilo que estavas a dizer e eu depois complemento um bocadinho também com aquilo que... Mas vamos ler também, mas vamos ler o que o Ivo escreveu, não é? Primeiro, não é? Exato. Então, o Ivo, no fundo, diz que nós, na parte do milagre de Fátima, que nós desafiamos os nossos ouvintes a dar uma explicação natural da previsão dos pastorinhos os meses antes. No fundo, a verdade é essa, como estavas agora a dizer, Gonçalo, a previsão da Lúcia, 3 meses de antecedência, desafia qualquer explicação natural. E o Ivo propôs-se a fazer aqui de advogado do diabo, que nós agradecemos. E então, qual foi a hipótese, a especulação que ele colocou aqui? Imaginemos, diz ele, que um ser humano no futuro, daqui a muitos milhões de anos, teria tecnologia capaz de enviar uma mensagem para nós,
através do tempo para o passado, e que essa mensagem teria sido a mensagem que a Lúcia ouviu. No fundo, o que o Ivo está aqui a sugerir é que aquilo que a Lúcia recebeu não seria uma mensagem de Deus, sobrenatural, mas seria uma mensagem natural, enviada por uma raça mais evoluída. E se calhar pode até alterar aqui um pouco a ideia do Ivo e transformar isto, em vez de ser uma mensagem enviada por um ser humano daqui a não sei quantos anos, ser uma mensagem enviada por uma civilização não humana. Até poderíamos fazer esse cenário. A primeira coisa que me faz pensar esta questão aqui do Ivo é o seguinte. Primeiro, e o Ivo faz ainda referência, dá como exemplo desta hipótese de enviar uma mensagem através do tempo, do espaço-tempo, dá o exemplo do filme Interstellar, que por acaso é um filme extraordinário. Mas eu começaria por dizer que aquilo que é dito no filme Interstellar é, apesar de ser um filme cientificamente muito bem preparado e muito bem estudado, tanto quanto eu me lembro... Especialmente a parte do buraco negro. A parte do buraco negro está muito gira. Mas... A parte da luz à volta do buraco negro, acho que... É a melhor parte do filme, provavelmente, em termos de... Mas tu que és o físico aqui, a ideia que eu tenho é que aquilo que é sugerido no filme, a comunicação através do tempo, parece-me que é uma possibilidade teórica, mas que não está nem de perto nem de longe comprovada, não é, Gonçalo? Mas ajuda-nos um bocado com isso. Sim, acho que é um tema, ou seja, acho que não é uma resposta fácil, ou seja, citar esta possibilidade de haver viagens para trás no tempo, acho que não resolve o problema, porque é uma coisa que não, tanto quanto eu sei, não está mostrado, não está provado que seja possível, e que seja possível, é uma coisa altamente, seja sequer possível, não é? Sim, que seja sequer possível. Aquilo que, na parte que eu estudei especificamente, na altura em que estava a fazer as cadeiras de relatividade, para se poder, com as equações da parte que eu estudei dos wormholes, aquilo que era, quando se formava um wormhole, a pessoa tinha que adivinhar que o wormhole se ia formar, tinha que estar a viajar na direção do wormhole à velocidade da luz, e mesmo nessas condições, quando estivesse a atravessar o wormhole, ia ter uma singularidade ali. Portanto, era uma situação altamente complicada de se conseguir fazer. Portanto, no fundo, não seria possível atravessar. Eu estudar diretamente, foi a última parte que eu estudei em relação a isto. Não sei, portanto, em termos de... Não sei se houve mais desenvolvimentos, entretanto, ou se há... Mas ou seja, isto é uma ideia interessante e que naturalmente as pessoas exploram e tentam ver no que é que pode dar. Mas tanto quanto eu sei, não está mostrado que seja possível atravessar estes wormholes. E eu queria mesmo dizer que eles se formem. E eu queria dizer o seguinte, quer dizer, e além disso nunca foram observados, desculpa. Ou seja, o wormhole nunca foi observado. E mesmo, e olhando para a teoria, mesmo que estes objetos teóricos se pudessem formar, pelo menos ao nível que eu estudei, não seria possível atravessá-los. É que há uma diferença entre a possibilidade teórica e o facto físico, não é? Nós não estamos sequer ainda com a possibilidade teórica, não é? E depois ainda, mesmo que fosse teoricamente possível, não era preciso provar que era real, não é? Que era algo que acontecia na realidade. Exato, não é? Exato. É importante essa distinção. Exato. Eu aqui juntaria o seguinte... Até porque a partir do momento em que estás num regime em que ficas com singularidades nas equações, isso é uma red flag para a teoria não explica tudo o que está aqui a acontecer, não é? Porque tipicamente singularidades são coisas que para existirem que não existem na realidade, não é? Ou seja, portanto, quando tens uma singularidade nas equações, é uma coisa que tem que ser muito bem... Tem que ser muito bem estudada. Eu sei que percebo porque é que eu tenho aqui uma singularidade. E muitas vezes, quando isso acontece em física, é porque preciso de uma teoria melhor para estudar aquela coisa em concreto. Cheguei ao limite daquilo que é o modelo, não é? Eu aqui juntaria aqui à hipótese do Ivo a seguinte observação. Se a mensagem que chegou à Lúcia não era sobrenatural... enganava bem, não é? Porque a mensagem que chegou à Lúcia é uma mensagem inteiramente católica, de arrependimento dos próprios pecados, de reparação dos pecados, de emendar a vida. No fundo, é uma mensagem muito católica. Se a mensagem não vem de Deus, engana bem. Ou seja, também é preciso não estar só a pensar no mecanismo pelo qual a mensagem chegou à Lúcia, não é? E colocar aqui hipóteses de mecanismos naturais, não é? Mas olhar para a própria da mensagem. A própria da mensagem é uma mensagem sobrenatural, não é? Sim, no fundo é porque a previsão não foi a única coisa que foi transmitida nesta mensagem, não é? Ou seja, acho que seria mais plausível
colocar esta hipótese, pronto, ignorando as dificuldades teóricas e práticas da questão da viagem para trás no tempo, não é? Ignorando essa parte, seria mais plausível fazer este tipo de hipótese se a previsão fosse a única coisa que a mensagem tinha, mas não era, não é? Portanto, havia todo o contexto à volta, e eu aproveito aqui coerente com a doutrina católica, não é? Eu aproveito agora aqui esta pergunta do Ivo, a reboque dela, para também dizer a quem nos ouve que nós não terminamos nem de perto nem de longe o tema do Milagre do Sol. Haverá sempre mais coisas para dizer em episódios futuros. E uma das coisas que gostávamos de fazer era abordar as obras sobre o Milagre do Sol que propõem a tese OVNI, ou seja, a tese de que o que aconteceu em Fátima foi um fenómeno com causa extraterrestre. Nós ainda não dedicámos... Até já falámos disso noutro episódio de feedback. Falámos, mas merecia um episódio dedicado em que nós pudéssemos analisar as teorias que foram propostas aqui em Portugal, não só em Portugal, mas há teorias feitas por pessoas de vários países, mas até faria sentido olhar para o trabalho, aqui em Portugal, o trabalho que foi desenrolado nos últimos 20, 30 anos pela Fina da Armada e pelo Joaquim Fernandes. Aliás, eu até estou em contacto com o Joaquim Fernandes, amavelmente o Joaquim Fernandes tem-me enviado, que é um professor na Universidade do Porto, tem-me enviado artigos e trabalho seu sobre esta teoria, e nós nunca pegámos nela, e seria interessante pegar nela, e vamos fazê-lo, temos vontade de o fazer, tratar apenas esta hipótese explicativa de uma causa natural, mas extraterrestre, e não uma causa sobrenatural. Fica aqui a promessa de pegarmos nisso, mas eu diria apenas uma coisa em relação a isto, não é? Ou melhor, voltaria a repetir, eu diria o mesmo que disse agora mesmo, que o conteúdo da mensagem é super importante, não é? E as crianças recebem uma mensagem que é inteiramente católica, em termos da sua doutrina. E isso é um aspecto muito importante, não é? A ser considerado quando estamos a tentar comparar as explicações para o que aconteceu em Fátima, não é? E para procurar respostas para aquela pergunta: como é que a Lúcia soube que o milagre ia acontecer, não é? Quando nós estamos a pôr na comparação causas naturais e causas sobrenaturais, convém não perder de vista o conteúdo da mensagem. E, na minha opinião, o conteúdo da mensagem faz essa balança pender muito mais para a causa sobrenatural, porque a mensagem é sobrenatural. É um bocadinho assim o que eu diria, sem querer eliminar a necessidade de fazer um episódio dedicado a essa hipótese. Portanto, obrigado, Ivo, aqui por este comentário interessantíssimo, e obrigado também porque estou aqui a reparar que ele fez aqui outro comentário em que nos deu aqui algumas dicas em relação à questão dos direitos de autor. Obrigado, Ivo, aqui pela colaboração e pelos vários comentários e pela interação que temos tido, não só aqui no canal, mas também fora dele, não é? Então, passando aqui ao próximo comentário que achamos interessante falar um bocadinho, temos aqui o Simão Agostinho, não é? Que fez aqui um comentário no nosso episódio sobre o evolucionismo e criação, parte 4, relativamente a estas questões que temos vindo a falar destes livros da Very Short Introduction sobre o tema, não é? Que muitas vezes, sempre que eles têm a oportunidade, infelizmente, dizem alguma coisa contra a religião ou contra a igreja, não é? Sempre têm a oportunidade, que é um bocadinho... Pronto, não havia necessidade disto, não é? Nestes livros. Mas o Simão fala aqui de uma coisa ainda mais interessante, que acho que é interessante comentar. Portanto, tu tinhas dito aqui umas coisas engraçadas e eu vou ler o comentário do Simão e... É isso, vamos ler o comentário dele, que é um comentário que vale a pena ler na íntegra. Então ele diz assim: a propósito da Short Introduction, portanto aqui estas obras que temos estado a falar, e das suas chamadas à imaginação científica, isto porque nós tínhamos estado a falar daquele autor que dizia que era fácil imaginar que os aminoácidos de uma poça a competir uns com os outros para serem mais eficientes iriam ter um processo de seleção natural e daí surgiria uma célula. Sim, não é? Fácil de imaginar, não é? É fácil de imaginar para quem, não é? É fácil de imaginar para quem. A imaginação é fértil, contexto só que a imaginação e a realidade são coisas diferentes. Exato. Não é? Exato. É neste contexto que o Simão escreve esse comentário. Portanto, a propósito da Short Introduction e das suas chamadas à imaginação científica, é curioso notar que o Deus das lacunas não é um exclusivo dos crentes ou de uma parte menos informada dos crentes. É um feitiço que se vira contra o feiticeiro. O materialista, muito certo da possibilidade de tudo explicar e compreender como fenómeno material e observável, tropeça nos limites da ciência natural, que são os mesmos limites do observável, com o seu próprio Deus das lacunas. Há uma certa metafísica materialista que, baseada em postulados falsos, crê numa capacidade vindoura, numa esperança infundada, de que aquela ciência a tudo dará resposta. Para ser esta, já hoje, a sua resposta, por via da imaginação, às lacunas
e a tudo o que àquela ciência não disser respeito. Portanto, acho engraçadíssimo aqui a maneira como ele põe isto, não é? Porque no fundo esta imaginação, o que é que acontece aqui neste exemplo concreto que estávamos a dar do livro do Evolution, do Very Short Introduction, não é? Ele no fundo tem esta ideia da seleção natural que explica imensas coisas quando os organismos já estão vivos, mas depois tem esta fezada de que isto vai explicar tudo o resto e que explica o surgimento da vida quando não há indícios disso, não é? E a teoria simplesmente não explica essa questão. Aliás, em vez de origem das espécies, nós até usámos a expressão desenvolvimento das espécies, porque acaba por ser mais correta, não é? Mais adequada à realidade dos factos. E eu diria o seguinte, que é, quando há lacuna de conhecimento científico, é justo dizer que por vezes o crente, raciocinando mal, vai tapar os buracos do conhecimento científico com Deus fez, não é? E isto é mau por uma questão de não estimular a procura da resposta científica. Porque Deus fez tudo é uma verdade óbvia para o cristão. Ou seja, para nós é óbvio que Deus faz tudo. Deus não é uma alternativa à ciência. Aliás, Deus é a causa primeira daquilo que a ciência estuda, que é a natureza, não é? Portanto, que Deus fez, ou que Deus criou, ou que Deus mantém em existência, para nós é uma constante. Ou seja, nós não precisamos divulgar o Deus das lacunas, porque Deus está presente em qualquer regularidade da natureza que nós estudamos com a ciência, não é? Mas é interessante que... Aliás, é uma explicação diferente, não é? Aquela que já aqui falamos várias vezes, não é? A água está a ferver porquê? Porque o calor das moléculas, porque o calor da queima do gás está a fazer a água ferver, ou é porque eu tenho visitas em casa e lhes quer servir um chá? São duas explicações diferentes e que servem as duas, não é? Ou seja, sim. Mas não são concorrentes uma com a outra. Elas não são concorrentes e de um ponto de vista metafísico, nós até diríamos, nesta nossa típica vertente aristotélico-otomista, trazemos aqui para o nosso podcast, nós até diríamos que é o próprio Deus que mantém em existência o mundo natural a cada instante. E por isso, qualquer explicação pelas causas segundas, como dizem os otimistas, da natureza, está ancorada nas causas primeiras, que são aquelas causas pelas quais Deus mantém tudo em existência. No fundo, as causas da conservação da natureza em existência. E, portanto, nós não precisamos de usar as lacunas se tivermos uma compreensão aristotélico-otomista da criação e da preservação daquilo que Deus criou em existência. E o que o Simão está aqui a sugerir é muito importante, porque, no fundo, o que ele está a dizer é, tal como por vezes há alguns cristãos com pouco conhecimento filosófico, teológico e científico, que quando não compreendem algo de ciência, vão buscar a Deus para explicá-lo, não é? E já vimos que isso não faz sentido nenhum, nem pela ciência, nem pela teologia. O que está aqui a dizer o Simão é que o contrário também acontece. Quando há um ateu cujo ateísmo é muito forte, ou o seu gnosticismo é muito forte, mas a compreensão da ciência é incompleta, o que será sempre, porque a ciência é um conhecimento por definição incompleto, também há a tentação de explicar o que falta explicar, a lacuna desse conhecimento científico, tapá-lo com o ateísmo ou com o gnosticismo, não é? E há pouco referiste, Gonçalo, esse exemplo dessa poça de aminoácidos, não é? Mas nós lemos estes livros e estamos sempre a encontrar esses atalhos da imaginação, não é? Em que alguém diz, podemos imaginar, podemos supor, milhões de anos, bilhões de anos, tudo se resolve com o tempo e com a imaginação. Mas é uma forma de tapar as lacunas um pouco anticientífica ou pouco científica, não é? Inspirado aqui no comentário do Simão, acho que podemos dizer que é um evolucionismo das lacunas, não é? Quer dizer... Sim. Acho que é um bocadinho... Portanto, se não temos explicação, o evolucionismo explica, não é? A seleção natural explica. Sim, ora bem, o que nós diríamos a esse cientista que está tentado em colocar respostas simplistas, não é? Dizendo só, imagina milhões de anos. Não, vamos lá para o laboratório, vamos lá continuar a fazer ciência, vamos lá à procura das causas das coisas. Continuar a estudar, porque continuar a estudar. Porque, por exemplo, esta questão da origem da vida é uma coisa para a qual ainda não se tem explicação. E nós, com isto, nós não estamos a querer dizer que, por facto de não termos explicação, temos que... Que há um milagre, temos que não é? colocar, que há um milagre de Deus, temos que colocar não é? lá Deus e que é um milagre, não é? É uma possibilidade, mas não queremos saltar para aí, não é? O que é preciso é estudar e provavelmente existirá uma teoria alternativa que explica essa origem. Agora, o que nós não podemos fazer é pegar na teoria da evolução, que é muito boa na parte da evolução, e querer explicar a origem da vida com isso, porque a teoria, pelo menos na sua forma atual, não é capaz de o fazer, não é? E pronto, acho que podemos ficar por aqui em termos de comentários do YouTube, a não ser que queiras acrescentar aqui alguma... Eu queria só acrescentar aqui um detalhe até, se quisermos, escriturístico, teológico, e que é o seguinte: nós cristãos,
como leitores do Novo Testamento e discípulos de Jesus, o nosso Mestre, estamos atentos àquilo que Jesus nos diz. E Jesus ensina-nos em São Mateus, não é? São Mateus, no versículo 30 e 39, os fariseus, os doutores da lei, pediam a Jesus mais um milagre, não é? E não podemos esquecer o que é que Jesus diz em resposta a esse pedido de mais um milagre. E Jesus diz, chama-os de geração perversa e adúltera. Geração perversa e adúltera que pede sinais miraculosos. E Jesus diz mesmo, cioso dos seus milagres, diz, nenhum sinal lhes será dado, exceto o sinal do profeta Jonas, sobre o qual nós já falámos na nossa série sobre o Novo Testamento. E isto para dizer que Deus não quer multiplicar os milagres para lá do estritamente necessário, porque Deus não precisa, porque na sua inteligência e omnipotência, desde o começo dos tempos, Deus ordenou toda a criação, segundo medida, número e peso, não é? Como diz o livro da sabedoria. E, portanto, de acordo com a ordem natural das coisas, pelas quais Deus governa o universo, e essa ordem natural é a ordem que a ciência estuda, Deus consegue fazer coisas impressionantes pela inteligência com a qual desenhou todo o cosmos, não é? E por isso nós também somos os primeiros cristãos. Nós, os cristãos, somos os primeiros a não querer multiplicar os milagres sem necessidade. E temos uma motivação para além extra. Do estritamente necessário, Sim, não é? claro. E temos uma motivação extra para ir à procura de explicações naturais, porque estamos convencidos que a inteligência de Deus e a sua omnipotência fez um trabalho magnífico na cadeia de causas naturais. Não é? Nós não precisamos de ir de tal a correr... forma que a maior parte das vezes não precisa de... Claro, não precisa de intervir diretamente, não é? Ou pelo menos de forma diferente da natural. Da habitual. É que isto tem que ficar claro. Para nós, a presença e a ação de Deus é tão abundante e constante em todos os instantes em que o universo existe, que nós nem sequer precisamos de ir buscar exceções para meter Deus. Não. As próprias leis da natureza são regularidades matemáticas que se baseiam numa criação que Deus sustém e preserva e conserva a cada instante, não é? Portanto, Deus está a atuar sempre, não é? De forma exato. ordinária ou natural, não é? Assim, ou habitual. Não é? E só em casos muito especiais é que por achar conveniente, é que suspende essas leis. Sim, sim, é mesmo isso. Mas pronto. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Então, se calhar, passamos aqui para umas perguntas que também nos enviaram e que já temos estado a responder noutras ocasiões. Então, aqui um amigo meu que me enviou algumas perguntas pergunta assim: qual a probabilidade de ter existido alguém no passado, portanto, a referir-se especificamente a Jesus, com capacidades sobrenaturais? O cristianismo considera isso verdade ou isso é usado no sentido metafórico? Aqui eu acho que é uma pergunta bastante interessante, mas parece-me que parte um bocadinho de um pressuposto que não é de todo o nosso pressuposto, não é? Parece-me, não sei se estou a interpretar bem, que esta primeira parte da pergunta, qual a probabilidade de ter existido alguém no passado com capacidades sobrenaturais, não é? Está a partir um bocadinho do princípio de que a única coisa que existe são as leis naturais, e qual é a probabilidade, tendo em conta as leis naturais, que existe alguém com poderes sobrenaturais. Posso estar a interpretar mal, mas parece-me que é este o pressuposto que está aqui em mente. E eu diria que se Deus não existe e a única coisa que existe são as causas naturais, e acho que concordas comigo, Bernardo, então a probabilidade é zero, não é? Quer dizer, se só existem as leis da natureza, sim. É impossível existir alguém com capacidades sobrenaturais, por definição, não é? A própria palavra sobrenatural. Sim, por definição. A própria palavra sobrenatural implica alguma coisa que está acima da natureza. E, portanto, se a única coisa que existe são as leis da natureza, é impossível ter existido alguém no passado, ou no presente, ou existir no futuro, não é? Com capacidades sobrenaturais. Agora, não é de todo... Eu ia dizer, não é de todo este o pressuposto que nós temos enquanto cristãos, não é? A visão que nós temos é que
Deus existe, pronto, e nós temos argumentos para isso que acho que não vale a pena estarmos a abordar aqui, não é? Mas Deus existe e Deus cria o mundo e, como estamos a falar agora, a maior parte das vezes as coisas que acontecem no mundo acontecem de acordo com as leis da natureza, que em linguagem aristotélica e cristã, não é? Também se podem chamar as causas segundas, não é? Cristã, mais no enquadramento tomista, não é? É que se costuma usar esta linguagem. Pode ser utilizado noutros enquadramentos também, mas aqui estamos em particular a ter essa tradição mais em vista, não é? Então, as coisas acontecem quase sempre por causas segundas e, no caso de Jesus, é o próprio Deus que decide entrar na história. E pelo facto dele entrar na história e assumir a nossa natureza, há uma parte dele que está sujeito às leis naturais. Mas, ao mesmo tempo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como é verdadeiro Deus, ele naturalmente tem os poderes que tem enquanto Deus, não é? Que no fundo é fazer qualquer coisa que não seja logicamente impossível, não é? E, portanto, é um pressuposto completamente diferente, não é? E existindo Deus, qual é a probabilidade de ter existido alguém no passado com capacidades sobrenaturais? Essa probabilidade no fundo, existindo Deus, nós temos que olhar para a evidência histórica que temos dessas personalidades existirem, e aqui em particular de Cristo ter existido. Temos que olhar para a evidência histórica daquilo que ele fez e temos que ver se consideramos isso fidedigno ou não é? E é assim que se analisa, no fundo, partindo do princípio que Deus existe. Não sei se querias acrescentar aqui alguma coisa. Eu ia comentar a segunda parte, mas... Eu só resumiria o que tu acabaste de dizer, Gonçalo, tentando mais ou menos fazer um resumo numa frase. É que a existência de Deus ou não é decisiva para avaliar a figura de Jesus Cristo. Ou seja, se eu sou ateu, como estavas a dizer, não é? A probabilidade de Jesus ter sido Deus ou ter poderes sobrenaturais é zero. A nossa análise histórica aos textos do Novo Testamento, que fazemos na nossa série sobre o Novo Testamento, está toda assente na existência de Deus como certeza demonstrada, que é algo que nós também trabalhamos noutra série do nosso podcast, quando olhamos para os argumentos para a existência de Deus. É da certeza que Deus existe, algo demonstrável pela razão, à luz da natureza e da observação da natureza, não é? É com base na certeza que Deus existe que nós podemos analisar a figura de Jesus Cristo e perceber ou não se o que é dito sobre Jesus, não é, tem valor histórico, em primeiro lugar, não é? E depois de se vê que tem valor histórico, se realmente constitui evidência para a divindade de Jesus. Porque senão, não é? Se nós partimos de um pressuposto de que Deus não existe, nenhuma história acerca de qualquer figura com poderes sobrenaturais pode ser verdadeira, não é? Basicamente é isso que eu diria. Exato. E pronto, e aqui, em relação à segunda parte, o cristianismo considera isso verdade ou isso é usado no sentido metafórico. Assim, eu sou, no fundo, acreditar que Jesus Cristo é Deus são os mínimos olímpicos para se ser cristão, não é? Sim. Nem estamos a falar do catolicismo. O catolicismo que é um dos ramos do cristianismo e que nós acreditamos que é o verdadeiro, não é? Senão não éramos católicos, Claro. É por definição, não é? Quer dizer, se eu não acreditasse naquilo que acredito, acreditava noutra coisa. Que é quase uma verdade evidente, não é? Mas é um dos mínimos olímpicos para ser cristão. Embora pode haver pessoas que se dizem cristãs e que dizem que não acreditam nisto, isso naturalmente é um problema pode ser um problema de formação cristã das pessoas, não é? Mas acreditar que Cristo é Deus é um dos mínimos olímpicos. E o próprio São Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Portanto, isto não é uma coisa fofinha, não é? Como já dissemos aqui várias vezes, não é? Não é, Cristo viveu e o espírito das suas ideias continua vivo nos nossos corações. Não é isto. Ou seja, ele estava vivo, foi morto, estava no túmulo, não começou a apodrecer, não esteve lá tempo suficiente e voltou a viver e foi visto vivo por várias testemunhas oculares. E de tal forma estava vivo que comia e as pessoas podiam-lhe tocar e tocar nas feridas. Portanto, a ressurreição de Cristo desta forma muito, muito, muito especial e com características que podemos analisar noutra altura, é algo basilar no cristianismo, não é? No fundo, acho que a frase de São Paulo é que resume isto melhor. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, não é? Portanto, se Cristo não ressuscitou... Sim. Não estamos aqui a fazer nada, não é? Claro. Não, sim, eu acho que é muito importante dizer o cristianismo considera isto verdade. Não, se na verdade o que se diz sobre Jesus Cristo no Novo Testamento fossem apenas ficções piedosas, não é? Fosse tudo simbólico, não estaríamos aqui a fazer nada, Gonçalo. Acho que poderíamos dedicar-nos a comentar, não sei, a comentar acontecimentos da política ou da sociedade contemporânea ou desporto, ou no meu caso desporto não seria um podcast muito bem sucedido, mas nós estaríamos aqui a fazer isto. Já falámos aí do profeta Jonas, não é?
é? Que acho que também era um jogador do Benfica. Não estou a brincar. Se calhar nem, não sei. Acho que era do Benfica. Não, mas eu diria este é o amigo, quer dizer, nós estamos não só firmemente convencidos que Deus existe, firmemente convencidos que Jesus Cristo é uma figura histórica, e isso é uma certeza até académica, não é? E firmemente convencidos de que Jesus é Deus pelos milagres que operou pela sua ressurreição, quer dizer, senão dedicávamos outra coisa qualquer. Católicos, exatamente. Não seríamos nem católicos. E temos razões para fundamentar aquilo na que acreditamos, razões essas que vamos materializando em horas e horas e horas de podcasts, portanto, de episódios de podcast. Exato. E de livros que podemos indicar também a quem tiver interesse. Obrigado pela pergunta, este é o amigo, muito obrigado. Obrigado, sim. Ele faz perguntas ótimas, pá, este meu amigo, por acaso. E faz perguntas comuns, comuns a muitos ouvintes também, além de ser além de ser um tipo 5 estrelas, pá, faz perguntas ótimas. Porque a questão, e uma das coisas que eu gosto aqui também nas perguntas dele, é que são perguntas que muitas pessoas têm e que são se comuns, questionam claro. e que muitas vezes não as fazem porque a oportunidade não surge, não é? Mas pronto, nós aqui gostamos deste tipo de perguntas e quem estiver, nós temos todos o gosto em recebê-las e em tentar fazer o nosso possível por responder. Só mais uma coisa. O facto de existirem o facto de nós acreditarmos isto em relação a Cristo, não quer dizer que em cima daquilo que de facto aconteceu e ele ser Deus e não sei o quê, não haja também uma componente simbólica. Ou seja, existem várias camadas de interpretação, todas elas riquíssimas, não é? Um bocadinho, se ouvirmos aquela série de conferências sobre a Bíblia do Jordan Peterson, a perspectiva dele é a perspectiva psicológica e é uma perspectiva interessante. Ou seja, existem estas camadas de interpretação que também se podem ter, mas é essencial para o cristão a verdade histórica da figura de Cristo e do facto de ele ser Deus e ter estas capacidades sobrenaturais. Sim. Acho que é essencial dizer isso. E, em parte, esta multiplicidade de camadas de interpretação é o que torna o texto riquíssimo, mesmo... É uma das coisas que torna o texto riquíssimo, mesmo que se vá ler o texto numa perspectiva agnóstica ou ateia, não é? Há sempre coisas que se podem retirar de lá, mesmo que a pessoa não acredite como nós acreditamos que seja histórico. E tínhamos aqui outra pergunta também deste meu amigo, que é relativamente a um episódio que nós já... Quer dizer, ele não fez relativamente a esse episódio, mas nós já abordámos isto aqui num dos nossos episódios com fé, que é o que é que achas das pessoas que acreditam e seguem outra religião com crenças que entram em conflito com as crenças cristãs. Aqui é assim, naturalmente nós achamos que as pessoas que acreditam coisas que estão em conflito com aquilo que nós acreditamos, naturalmente estão erradas nas coisas em que estão em conflito connosco, não é? Porque é o princípio da não contradição. Porque é o princípio da não contradição, ou seja, não é querer ser arrogante, não é querer ser... Tem zero a ver com arrogância, tem a ver com a lógica, é uma questão de lógica. Não é não querer... Sim, não é não querer respeitar a opinião de outra pessoa, é simplesmente, se nós acreditamos coisas que são mutuamente exclusivas... Um de nós está errado. No máximo, pelo menos um de nós está errado. Podemos estar os dois também, não é? Podemos estar os dois. Mas no máximo um de nós está certo, não é? E portanto nós naturalmente achamos que eles estão errados nessas coisas. Aqui, em relação às outras religiões, há sempre aquela questão, não é? Portanto, as outras religiões nós acreditamos que são tentativas... Tirando aqui os ramos do cristianismo e do judaísmo, não é? As outras religiões são tentativas do ser humano de chegar às verdades... De chegar a uma verdade, não é? A uma verdade sobrenatural. E essas tentativas podem ser mais ou menos bem-sucedidas, não é? E naquilo em que chegam a coisas que são de facto verdadeiras, porque a razão humana, e nós acreditamos nisso, a razão humana por si só é capaz de chegar a coisas verdadeiras. Naquilo em que chegam a coisas verdadeiras, nós estamos de acordo com eles e apoiamos, não é? Agora, naquilo em que estão em desacordo connosco, naturalmente achamos que estão errados. E na nossa visão, e é normal que assim seja, o catolicismo tem a plenitude da verdade, e quanto mais próximas as outras religiões estão do catolicismo em termos de crenças, mais verdadeiras são, não é? E quanto mais afastadas, menos verdadeiras são. Sim, Gonçalo, estás a dizer um ponto importante. Há aqui um espectro, não é? Ou seja, as religiões, e usamos aqui a palavra religião em sentido lato, não é? Porque se formos olhar para o Oriente, sim. A expressão também deveria ser mais corretamente dita como tradição espiritual ou algo assim, porque o budismo, por exemplo, ou o hinduísmo não são provavelmente religiões, não são... Religião é uma palavra muito ocidental. Mas falando aqui em sentido lato de religiões, há aqui um contínuo, como estavas a dizer, não é? Ou seja, religiões que defendam o maior número de erros
são objetivamente piores do que religiões que defendam menos erros, não é? Ou claro, piores do que uma religião que não defendesse nenhum erro, não é? Como nós acreditamos deve ser o caso da Igreja Católica, não é? Há aqui um espectro, não é? E eu só diria aqui mais uma coisa que me parece importante, que pelo menos em matéria de doutrina e de moral, não é? Doutrina e de moral, sim, estamos a falar de doutrina e de moral, sim, que no fundo vincula os seus seguidores à pertença dessa tradição. Estamos a falar, quando dizemos que, por exemplo, no nosso caso, a Igreja Católica, que é uma tradição espiritual que não ensina erro, e é uma afirmação que temos todo o gosto em fundamentar com exemplos concretos e de onde é que isto vem, não neste episódio de feedback, obviamente, mas quando dizemos isto, não estamos a dizer, obviamente, que os seus membros, só pelo facto de serem católicos, são membros da Igreja Católica, não estão errados, não é? Porque como podemos imaginar, não é? Há muitas pessoas com... Não faltam exemplos, não é? Exemplos de pessoas que nem sequer conhecem os fundamentos que se dizem católicos, mas nem sequer conhecem os fundamentos da Igreja Católica, não é? Isto acontece em qualquer sociedade humana, não é? Ou seja, há pessoas que dizem, eu pertenço a este grupo, a este movimento, e muitas vezes têm um conhecimento muito fraco, ou mesmo não existente não vou dizer, mas têm um conhecimento muito fraco daquilo que são os princípios da sua tradição, não é? E, portanto, não estamos aqui a querer dizer que, lá pelo facto da pessoa ser batizada ou ser católica, que já está nesse clube de pessoas, não é? Que não afirmam erros de doutrina, nem pensar. E acho que aqui uma das coisas essenciais e extraordinárias da Igreja Católica é o facto de nós termos um magistério, não é? Portanto, porque se não tivéssemos um magistério seria fácil chegar e dizer mas aquele grupo ali diz uma coisa, aquele grupo ali diz outra, mas o facto de nós termos um magistério, esta autoridade central e responsável por guardar o depósito da fé, não é? O facto de nós termos este magistério dá-nos uma segurança enorme, porque se nós temos dúvidas em relação àquilo que a Igreja ensina, se há dois grupos de católicos que dizem coisas diferentes, para tirar as dúvidas vai-se ao magistério e esclarece as dúvidas, não é? E isto é uma grande vantagem, não é? E temos aí, não sei se quando lançarmos este episódio isso já terá saído ou não, mas estamos aí a preparar um episódio sobre a importância de ter um Papa, não é? Sim. Porque é que... motivos importantes que justificam a existência o porquê de Deus ter querido as coisas assim, não é? Porque é que a Igreja Católica tem um Papa, não é? E isto é parte do motivo, não é? Nós termos esta figura que simboliza e que efetua de facto a unidade da Igreja, não é? E quando há dúvidas sabemos a quem ir. Sim, no fundo é isso. E nós no fundo também fazemos aqui um desafio que quando a pessoa curiosa e que tem dúvidas na sua cabeça procura, e bem, a resposta estas dúvidas e põe-se a comparar as várias tradições espirituais, achamos ótimo que a pessoa faça, encorajamos isso. Acho que quando há dúvidas a única solução é procurar respostas para elas, não é? É o que se deve fazer, é uma ordem do nosso intelecto, não é? Nós somos animais racionais. Que quando nós comparamos os méritos e os deméritos de cada tradição espiritual ou religiosa, que tenhamos o cuidado de fazer isso sempre através dos mais competentes e autorizados representantes de cada tradição espiritual ou religiosa. Ou seja, nós não ganhamos nada em tentar destrinçar o que há de bom e de mau numa tradição, olhando para representantes não qualificados ou pessoas que têm um conhecimento superficial. Temos que ir aos melhores. Temos que ir ouvir os melhores argumentos dos melhores defensores de cada tradição. Isso aqui é um trabalho intelectual sério, não é? Sim, por acaso há aqui um exemplo, há um exemplo que eu ouvi uma vez, ou li, não sei se foi naqueles livros do Scott Hahn. Ele dava um exemplo muito engraçado, que é, eu não faço um estudo sobre a qualidade do medicamento olhando para as pessoas que não tomaram o medicamento ou que o tomaram de forma errada, não é? Certo, olha, então, é uma boa comparação. Eu para estudar a qualidade do medicamento, eu tenho que olhar para aqueles que tomaram o medicamento de acordo com aquilo que é a forma correta de tomar aquele medicamento. E só aí é que eu posso avaliar se o medicamento é bom ou não é? Portanto, em particular aqui em relação à Igreja Católica, como é que nós estudamos a Igreja Católica, não é? Olhando para a vida dos santos, não é? Olhando para a história da Igreja, para a vida dos santos, e olhando para as pessoas que viveram e que levaram os ensinamentos de Cristo a sério e no fundo seguiram os ensinamentos da Igreja de forma heroica, que no fundo é aquilo que os santos fizeram, não é? Nós não vamos olhar, por exemplo, nós não vamos ver se o catolicismo é uma coisa boa ou não, olhando para os exemplos das piores pessoas que existiram dentro do catolicismo, não faz precisamente
por terem feito tudo ao contrário daquilo que era o que a Igreja pedia, não é? Claro. Portanto, não vamos pegar nesses exemplos. É a mesma coisa fazer a história da arquitetura e olhar só para os prédios que caíram, não olhar para aqueles que se mantiveram de pé. Portanto, é um bocadinho isso. Ou seja, às vezes... Se queremos saber o que vezes... é que os católicos pensam de forma autoritária, o que é realmente o pensamento, digamos, do senso católico, não é? Daquilo que é o católico, coerente com a fé católica, nós temos que ir buscar pessoas cujas opiniões não estejam... Santos, não? Sim, mas e sobretudo pessoas cujas opiniões não estejam fora da doutrina da Igreja, porque hoje em dia o que não falta para aí são pessoas, até mesmo na comunicação social, a dizerem que no fundo que se apresentam como católicas, a dizerem barbaridades, coisas que não são nada católicas. Ou seja, a pessoa deve procurar sempre encontrar uma voz que tenha a autoridade que lhe vem de estar a representar a Igreja Católica, porque o que essa pessoa diz é consistente com o que a Igreja sempre ensinou, não é? E a Igreja Católica tem a vantagem de ter um magistério, não é? Tem um magistério que nos permite perceber o que é ou não é a doutrina católica, não é? Temos esse trabalho simplificado. E hoje em dia temos este documento extraordinário, que é o Catecismo da Igreja Católica, que facilita muito o trabalho nessa área, não é? Porque quando... É um bocadinho aquilo que estavas a dizer há bocado, não é? Há aquela expressão inglesa que é o Stillman, que é no fundo, a falácia do espantalho, que é quando nós pegamos nos argumentos dos outros e os pomos de forma excessivamente simples para podermos destruir esse espantalho, não é isso? E depois ficamos todos contentes porque vencemos os argumentos do adversário, mas na realidade o que vencemos foi uma caricatura dos argumentos dele, não é? E o Stillman é difícil traduzir, não é? Tipo homem de aço, mais ou menos. Sim, no fundo é procurar o melhor representante. É fazer o oposto. Sim, é fazer o oposto, é procurar o melhor representante. Não é? E se necessário, e São Tomás fazia isto algumas vezes, e é parte do motivo. É parte do motivo pelo qual é tão extraordinário, é explicar os argumentos do adversário de forma melhor do que o próprio adversário, ou seja, tentar qual é o argumento mais forte da posição contrária à minha que eu posso construir. E isso é também sinal de que se está a entender aquilo que outra pessoa está a dizer, não é? Sim, porque senão, Gonçalo, se nós derrotarmos espantalhos, outra pessoa não se vai rever nessa posição e vai pensar, ok, tu achas que tiveste um argumento melhor, mas na realidade eu não acredito naquilo que tu mostraste que era errado, portanto... E acho que até podemos dar aqui um exemplo... Não fazer nada, não é? Podemos dar aqui um exemplo prático, por exemplo, a mim já me aconteceu várias vezes, uma pessoa que não é católica perguntar, mas vocês católicos, já reparei que até há teólogos, já li teólogo tal, teólogo A ou teólogo B, que diz que a ressurreição de Jesus foi simbólica, que não foi literal, ou li um teólogo qualquer que me diz que Adão e Eva não existiram, afinal vocês católicos não estão de acordo em relação a isso. Ouvimos isto muitas vezes, não é? E a resposta certa é dizer, bom, mas essa pessoa, o que está a dizer, não está alinhado com o catecismo, não está alinhado com o que a Igreja ensina. Portanto, no fundo, nós podemos sempre dizer, com toda a calma, e dizer, essa pessoa pode estar com a melhor intenção do mundo, não é? Mas quando diz essas coisas, não está a falar como católico, não está a falar da doutrina católica. E, portanto, como temos um referencial, Exato, que são os documentos do magistério, nós temos facilidade em dizer, não, isso não é catolicismo. Se alguém nega que Adão e Eva existiram, ou se alguém nega que Jesus ressuscitou realmente e literalmente, essa pessoa não é católica, não é? E temos essa vantagem. Nem todas as tradições espirituais têm a vantagem de ter tanta clareza doutrinal, não é? Como nós temos. E a clareza ajuda muito. Em relação a Adão e Eva, depois teremos os nossos episódios da série do evolucionismo e vamos explicar isso melhor, não é? Mas estava-me a lembrar de uma piada, mas acho que temos que ir terminando, mas vou só dizer isto. Há aquela piada clássica, não é? Que aparece a citação, o que é verdade, não é? E depois diz, Pôncio Pilatos, o primeiro teólogo. Exatamente, sim. O que é verdade, não é? O que é verdade. Enfim, é uma piada, espero que os bons teólogos não levem a mal. Os maus teólogos, pronto. Vão achar normal a pergunta de Pôncio Pilatos. Arrependam-se e acreditam no Evangelho. Exatamente. Enfim. Bom, e acho que ficamos por aqui. Acho que foi um episódio engraçado de feedback dos nossos ouvintes. Agradecer mais uma vez a todos os que nos enviam estas perguntas e estes comentários. Para nós é sempre bom, tanto as mensagens de apoio como as perguntas. É sempre bom e uma alegria podermos ter esta interação com os nossos ouvintes. E esta pergunta em concreto é perfeita para nós termos a oportunidade de explicar que em teologia cristã nós não temos esta ideia de que cada cabeça a sua sentença. Não. Nós não defendemos o relativismo. Defendemos que a teologia é uma ciência e como ciência que é intelectualmente rigorosa, consistente, define a sua terminologia, defende os seus pressupostos, defende os seus argumentos e pretende ter o mesmo grau de objetividade que tem em outras áreas do saber, não é? Isto não é apenas um grupo de pessoas com emoções fofinhas, não é? Nós
Temos uma doutrina, Sim, temos é confissões claro. intelectuais e defendemos-las. Sim, e acreditamos que existe uma verdade que é Claro, possível. objetiva, Nós acima do chegarmos a essa sujeito. verdade a partir daquilo que sabemos. E ao mesmo tempo, essa verdade é inesgotável, porque há sempre mais coisas para estudar. Claro por que muito há, se estude. claro que há, claro que há. Mas a verdade é objetiva e é possível chegar a ela, não é? Sim. E nós podemos enganar-nos, mas acreditamos que esta verdade existe e que nós podemos lá chegar. Certo. E A mentalidade... a teologia tenta fazer isso, não é? A mentalidade é semelhante à mentalidade filosófica e científica neste aspecto, não é? Que é usar o intelecto e usar a observação para conhecer a realidade. E a realidade que a teologia estuda, que é a realidade em torno de Deus e da sua revelação, não é menos objetiva. Mas pelo contrário, até podemos dizer que é mais objetiva do que as restantes, não é? Porque como temos já vindo a falar ao longo destes vários episódios deste podcast, não é? A visão do Deus, do teísmo clássico que nós defendemos, sustenta e dá solidez ao conhecimento noutras áreas, não é? Filosófica, científica, moral e assim por diante. Mas pronto, já vamos aqui. Exato. Já vai E pronto, longo este ficamos episódio de por feedback. aqui. Exato. Obrigado a todos os Continuem a que nos mandar os vossos enviaram comentários. este Muito feedback. obrigado. Muito obrigado. E não deixem de Obrigado comentar. e obrigado, Bernardo, por este bocadinho também. Até ao próximo. Um grande abraço. Grande abraço. Foi o final de mais um episódio do Café Ciência e Fé. Esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Podem-nos deixar o vosso feedback através de comentários ou dos canais habituais. E o Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.